Mais uma vez, salve a todos, salve o Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17 até o 20. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, 17 até o 20, da santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Diz assim: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Assentados, queridos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, queridos, como é prazeroso quando abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, começamos a meditar em toda a sua grandeza. E aqui nós estamos vendo que um homem de Deus chamado João, o apóstolo, ele começa nesse livro de Apocalipse, primeiramente, fazendo uma grande introdução sobre a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Depois ele faz uma dedicação, dedica essa grande obra a quem seria de direito. E depois ele, na continuação dessa carta, ele começa também numa breve introdução, antes de mandar entrar diretamente nas cartas aos pastores, mas ele faz aqui, manda aqui uma mensagem dizendo como tudo aconteceu. Primeiramente aqui ele diz: eu, João, que eu também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, pelo reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Primeiramente, querido, aqui nós percebemos que ele não atribui ao inimigo, não atribui a quem quer que seja o fato de ele ter ido parar na ilha de Patmos. Ele foi levado para lá, mas ele entende, na verdade, que a ida dele para a ilha de Patmos
em que a única condição de sair de lá seria através de barcos. Não tinha outro jeito, não conseguiria se fugir de lá. E ele, por sua vez, aqui, sem contar que havia também muitos guardas, muitas pessoas em toda a ilha, além de muitos capatazes que não queria saber e queria que trabalhassem, e ali estava também João sofrendo, mas ele entendia que era por causa da santa e gloriosa palavra de Deus. Esta era a razão dele estar naquela situação. E às vezes a gente, quando vê pessoas passando por alguma situação, os irmãos arrumam todas desculpas, arruma tanta coisa para falar, mas é muitas vezes coisas sem uma motivação, sem motivação nenhuma. E aqui a gente vê que a motivação que levou o homem de Deus a ficar aprisionado no local terrível, quebrando pedras, a motivação foi a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra. E ele, quando começa a discorrer aqui essa informação, dizendo que eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ou seja, fui visitado pelo Senhor. Eu estava lá na ilha, quebrando pedra, e num determinado momento, talvez aí no descanso, se é que houver algum descanso, ele diz: eu fui visitado pelo Senhor. Que visita! Que visita tremenda! Não foi visita de pai, de mãe, de irmão, de parente. Foi visita, irmãos amados, de ninguém, nada mais, nada menos que o Senhor. Ele foi visitado, diz, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro é o derradeiro, e o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E aqui, queridos irmãos, amados do Senhor, haviam 2 igrejas que no decorrer, os irmãos vão perceber, que agradaram a Deus. É a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, e a igreja de Filadélfia, que era a igreja do amor. Essas 2 igrejas davam um bom testemunho. Essas 2 igrejas faziam
Filadélfia poderia usar o pastor da igreja de Esmirna, mas não. Ele usou alguém que é um dia antes do Senhor se assunta aos céus, alguém que andou com ele, alguém que andou com ele na Galileia, na Judéia, alguém que estava lado a lado com ele, quando ainda o Senhor estava nessa terra, alguém que, aleluia, que encostava no ombro do Senhor, alguém considerado como uma pessoa de amor. Então ele arrebata essa pessoa, visita essa pessoa, entrega para ele uma grande responsabilidade. Quer entregar um recado de Deus para cada igreja, e teria que ser da forma como Jesus iria ditar essas palavras. Queridos irmãos amados em Cristo Jesus, quantos recados hoje que pessoas dizem ser de Deus e não tem nada de Deus. Quantas mensagens hoje que pessoas alegam serem de Deus, mas que não tem nada de Deus. Mensagens que não edificam, mensagens que não trazem mudanças, mensagens que não trazem transformação. Sim, Deus arrebata alguém da sua confiança, alguém que seria fiel às suas palavras, alguém que seria fiel à tua mensagem, alguém que foi levado cativo, preso para ele Patmos por causa da palavra de Deus, porque estava pregando verdadeiramente a palavra de Deus e não a sua palavra. Glória, glória, glória. Essa é a diferença de quem verdadeiramente prega somente a palavra de Deus. Pode falar assim como a nação. Fala assim como a nação. Oh, glória! Porque quando se prega a mensagem como ela é, a mensagem de como que foi redigida pelo próprio Senhor, porque a Bíblia diz na segunda carta de Paulo de Timóteo 3,16 que a palavra de Deus ela é inspirada, não é a palavra de homem. Glórias! E quando se faz de acordo com ela é, aí sim, queridos, vem a perseguição. Aleluia! Mas ali ele não negou a fé, ele não deixou de falar. Ou seja, eu vou preso, mas a palavra do Senhor não vai ficar presa, porque não são as minhas palavras. Não, 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 não. São as palavras do Senhor, e ela precisa ser espalhada. Eu vou preso, vou me prender, mas eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar.
E a Bíblia nos fala que ele, depois daquela conversa, depois daquilo que ele ouviu do Senhor, a Bíblia nos fala que ele se virou para ver o que estava falando com ele. E diz, quando ele se virou, ele se deparou com 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais, um semelhante do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, exigida pelo peito com um cinto de ouro. Na sua cabeça, e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Preste atenção numa coisa. Foi mostrado para ele todas as características do Senhor, algo que ele nunca tinha visto antes, algo tremendo, grande e sublime. Era preciso o Senhor se apresentar para ele daquela forma, no meio de caçados, para que passasse então confiança, certeza, convicção. Que experiência marcante! Aleluia! E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Irmãos, veja bem, imagine o sol resplandecendo com toda a sua força, o brilho que é. E aqui é uma referência de uma visão tremenda de como é o nosso Senhor, como o Senhor se apresentou para João. Era necessário que algo assim acontecesse, irmãos queridos, porque grande era a responsabilidade da transmissão da mensagem que havia de ser ditada pelo Senhor, porque haviam 7 estrelas, 7 igrejas, havia ali um grupo que precisava ouvir algumas verdades. E diz a Bíblia, e eu quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Palavra tranquilizadora. Quando ele viu, quando teve aquela visão, quando teve aquela experiência, não aguentou ficar de pé. Nós não conhecemos nada da presença de Deus.
João não conseguiu ficar de pé. Tamanha a grandeza, tamanha a visão, tamanha a presença de Deus. Que experiência é essa? Que experiência é essa? Na vida de uma pessoa que, por causa da palavra de Deus, estava preso numa ilha, estava lá, mas foi lá que ele recebeu a visita do Senhor. Foi exatamente lá que ele recebeu a visita do Senhor. Oh, irmãos, é verdade que Deus faz como quer, com quem quer, mas era necessário o Senhor se apresentar daquela forma. E ele diz: e o que vivo fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte do inferno. João, sou eu. Eu andei com você. Você andou comigo. João, eu sou aquele que foi pregado na cruz. Aquele que você viu. Eu estava lá pregado. João, eu sou aquele que foi tirado da cruz e foi sepultado. Sim, foi sepultado. João, eu sou aquele que ressuscitou no terceiro dia. E apareceu para vocês quando vocês estavam dentro de casa dormindo. Eu apareci sem abrir a porta. Foi eu. E agora, João, depois daquela experiência que você e os demais ficaram andando comigo, agora você está tendo, João, uma nova experiência. Agora é diferente, porque eu venci a morte, João. Eu venci a morte. E agora, João, estou vivo. Eu tenho as chaves da morte do inferno. Toda a autoridade está nas minhas mãos. Fique tranquilo. Glória a Deus. Sou eu mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, o que você está vendo, escreve. E as que já são, que já aconteceram, e as que depois hão de acontecer. Ou seja, João, escreve para mim, por favor. Presente, passado e futuro. Escreve tudo aí. Escreve. E vou dizer mais para você. O mistério das sete igrejas, das sete estrelas, perdão, que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. São meus servos. São os ministros. São
os que foram instituídos, são os que eu tenho responsabilidade. Sim, são os que eu coloquei o rebanho em suas mãos. São esses que você vai escrever essa carta para eles. E os 7 castiçais que ele diz são as 7 igrejas, são os 7 templos aonde se reúne o meu povo. Essa carta é para todos, mas leva para a liderança, leva para aquele que recebeu uma grande responsabilidade. Leva essa carta, escreve tudo que eu vou te falar, para cada um uma carta, porque em cada local está de um jeito, em cada castiçal está de um jeito. Percebamos, irmãos queridos, que as cartas, o teor dela, não tem as mesmas características, porque cada castiçal, cada igreja, cada templo estava de um jeito e passando por uma situação, sendo características diferentes. Por isso, cada uma deveria receber uma mensagem diferenciada. Não é diferente hoje, não. Não é diferente hoje, não. Cada pastor de um jeito, cada igreja de um jeito. Resta saber se cada pastor está vivendo do jeito de Deus. Resta saber se cada igreja está vivendo do jeito de Deus. Aleluia. Mas não há necessidade de Jesus enviar alguém para enviar carta, não, porque as cartas estão escritas aqui. É só acompanhar, é só analisar e trazer para si. Aleluia, para podermos aprender. Uma delas foi dita assim, capítulo 3, versículo 20. A igreja que está em Laodiceia, a igreja vaidosa, a igreja rica, a igreja famosa pela riqueza, a igreja famosa pelos encontros sociais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é o Deus que nós servimos, que, creio eu, que segundo os últimos acontecimentos, ele está batendo a porta depois do estabelecimento, batendo, querendo entrar, mas não estão deixando, porque deixaram o mundo entrar. E aonde o mundo está, Jesus não entra. Aonde o mundo está, Jesus não entra. Aonde o líder é irresponsável, Jesus não entra. Não entra. Esse estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Deus é fiel e bela a tua santa e gloriosa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Glória